Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje a gente está aqui para discutir um tema interessante. Mais uma vez eu estou na companhia do Dr. Henrique e Dr. Ivan, para a gente trabalhar dentro da uso capião extrajudicial, um tema que tem tanta coisa para a gente falar. Hoje a gente vai falar de ata notarial. Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Henrique, muito obrigado. A gente aqui sempre nessa luta. Ainda temos aí uma trajetória grande, né, Dr. Henrique, nos temas. Estávamos falando nisso até agora. Muito obrigado. E Dr. Ivan, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui. É sempre bom a gente estar discutindo e conversando sobre uma série de assuntos, e ainda mais assuntos tão práticos como que a gente vem optando aqui nessa trajetória aqui longa e árdua, porque nós temos muita coisa para falar. O tema de hoje vai ser especificamente a ata notarial e os aspectos mais relevantes deste tema para fins de registro. E já também, sem grandes delongas, eu já vou passar diante da complexidade do tema e da vasta questão e questões, melhor dizendo, que a gente vai ter para trabalhar. Doutor Henrique, por favor, quais são aí as maiores angústias que hoje nós vamos trabalhar? Bom, antes de mais nada, agradeço de novo o convite. É um prazer estar aqui na presença de ilustres membros, né? E da Arisp, que nos honra a oportunidade de expor essas questões que são recorrentes, né, do dia a dia. Eu tenho basicamente três questões que acho que afligem aqui notários e registradores, né? A primeira delas diz respeito à obrigatoriedade ou não do tabelião lavrar a ata. O tabelião, e a gente vai falar da competência também. Qual tabelião seria aquele que deveria lavrar essa ata ou poderia lavrar, não é? E, então eu gostaria de ouvir a opinião, né, magistral aqui do doutor Gentil, doutor Ivan também, né? Posso de antemão expor a minha, mas às vezes fico um pouco temeroso de falar alguma coisa, né? E ser tão, né, assim, vamos dizer, tão discutível, né, e às vezes frágil, né, diante de poderosos argumentos aqui. Então eu poderia dar início à minha posição, não sei como vocês... Claro, doutor Ivan, quer começar? Muito bem, então, primeiramente cumprimento meus companheiros aqui, como o doutor Henrique então propôs o tema, né, eu vou apresentar a minha opinião enquanto a esta questão de a qual tabelião cabe lavrar a ata notarial, então, do capião extrajudicial. Bom, aí me parece o seguinte, né? Nós temos uma regra geral de competência de notários que se define pelo local da prática do ato e não pelo imóvel. Este é um primeiro ponto, né? A questão é que a ata notarial muitas vezes pode envolver uma diligência, às vezes não, né? Essa é outra questão que nós vamos ter que ter mais para frente também, se a diligência é ou não indispensável a ata notarial no capião extrajudicial. Mas vamos deixar essa questão para depois. Vamos imaginar, então, que seria possível uma ata notarial, né, em uso capião extrajudicial, no qual houvesse apenas comparecentes que declaram a situação da posse, né? Bom, nesse caso, me parece que se resolverem declarar isso perante o tabelião do município vizinho, né, muito bem, a regra da competência do notário estaria sendo preservada. Ele lavrou no próprio cartório, as pessoas compareceram lá e declararam, ele, pela ata, constatou o comparecimento delas, eventualmente levaram algum documento junto com elas também, ele ali no próprio cartório analisou os documentos, né? Muito bem. O problema maior surge se houver diligência, né? Imagina que o tabelião do município A comparece no município B para constatar em loco a situação de posse do imóvel, né? Primeira pergunta, ele poderia fazer isso? Me parece que não. Mas a segunda pergunta, e mais importante, talvez mais polêmica, isto é um problema disciplinar do notário ou isso geraria, de certa forma, a nulidade da ata e, portanto, a tornaria imprestável para o uso capião extrajudicial? Vou dar a minha opinião, não sei qual é a dos meus companheiros. Me parece que isso é uma questão disciplinar do notário, que está invadindo a competência do seu colega do município vizinho. Mas não me parece que isso gere a nulidade do ato, não sei o que pensam meus colegas. Bom, vou aqui já dar alguns primeiros pitacos aí no tema, né? Um tema sempre delicado. Bom, primeira coisa, eu acho que o provimento do CNJ, o 65, trabalhou essa questão quando a gente tinha diversas posições em provimentos de diversos estados. Então, nós tínhamos provimento em São Paulo, que até
não se aprofundava a respeito desse tema. Nós tivemos provimento no Ceará, Santa Catarina, Paraná, inclusive com a discussão. Bom, o imóvel localizado num município, ou melhor, em 2 municípios. Qual era o notário que podia fazer a ata notarial? Não, olha, qualquer um dos 2. Não, precisava ser o notário que tinha a sua atribuição no município que contava com a maior parte da área. Então a gente tinha algumas discussões a respeito disso. O CNJ falou que na hipótese do imóvel estar localizado em 2 municípios, que deve se observar dentre os notários competentes, aqueles que encontrem realizando a sua atividade no município que tem maior porção de terra do imóvel. Eu acho que, uma vez que é indispensável a diligência, eu acho que cabe sim a estes notários a realização da ata. 2 observações. A primeira, eu acho que se isso não for observado, concordo com o doutor Ivan, é uma questão disciplinar, mas isso não vai gerar qualquer impacto negativo ao ato para fins de qualificação do registrador. Eu acho que, até porque este é mais um elemento. A atuação do registrador na usucapião, na confecção do título para fins de registro, ela se aproxima muito de uma atividade judicial, uma atividade do juiz, ao compreender os fatos, formar uma convicção e, diante disso, formatar um resultado. Eu acho que é muito próximo a isso que acaba atuando o registrador. Ou seja, ele vai formar a sua convicção com base nos elementos que ali forem disponíveis para a tal situação. Então, eu não vejo problema. Eu acho que é uma questão realmente administrativa, disciplinar. O outro ponto, será que a mera declaração dos declarantes é suficiente para a ata notarial? Ou seja, a simples declaração do interessado é o bastante para a lavratura da ata? Doutor Henrique. Muito bem. Então, eu tenho para mim que o tabelião local é o competente. Está previsto no provimento 65, o artigo 5º é categórico. É o tabelião local que deve fazer a diligência. Agora, só que o próprio provimento estabelece que são admissíveis atas complementares, escrituras declaratórias. E aí, emerge aquela questão. Essas outras atas poderiam ser lavradas por outros tabeliães, né? E escrituras declaratórias? Eu acho que sim. Eu concordo. Eu acho que sim. Não vejo problema também, não. Mas a ata a ser lavrada no local me parece indispensável. E vou dizer por quê. A lei se inspirou na experiência da ação judicial do usucapião. O juiz nomeia um perito e aqui na capital havia ainda há, me parece, o quesito de número 13, a gente costumava falar muito, né? O 13 dizia assim: informe o seu perito nas proximidades, se comparecendo no local, quanto tempo está na posse o requerente, quem está na posse, etc. E essa diligência é feita pelo perito mesmo. E ele responde isso no próprio laudo e entrevistando as pessoas. Então ele está lá, João da Silva Xavier declarou que o autor está na posse há tantos anos, 15, 20 anos, e dá as circunstâncias de ocupação dessa posse. Depois ele faz uma entrevista de outra pessoa, ou talvez mais 2, e faz referências a respeito dessas circunstâncias. A lei fala, e o provimento também, de que a ata deverá conter o tempo e suas circunstâncias. Ora, o tempo é difícil de prova, né? É difícil provar, porque é uma fração, né? E, então, o que a gente pode imaginar, mas o sujeito estava na posse em 1980, ele pode não ter tido a posse em 1990. Mas como é que essa prova é produzida em juízo? Essencialmente por testemunhas. As testemunhas fazem essas declarações e há outros dados técnicos através do laudo que se colhem esses elementos, dizendo, por exemplo, a construção data de mais de 20 anos, ela estava lá já em 1980, dando exemplo, em 1990. O perito às vezes traz fotografias aéreas, de levantamentos aerofotogramétricos, plantas da Emplasa. Então ele consegue acomatar essa prova testemunhal. Então, para mim, eu vejo sim como de competência o tabelião local. O problema que eu queria colocar é, será que o tabelião local ele é obrigado a fazer isso? Quer dizer,
E esse local, realmente o provimento fala em circunscrição, não comarca, como está na lei, e me parece que, com felicidade, ele coloca esse tipo de expressão, porque, às vezes, numa circunscrição, nós temos outras serventias, né? E aqui a circunscrição, que me parece circunscrição imobiliária, não circunscrição nos termos que as leis de organização judiciária estabelece. Então, eu queria passar, não sei se estão de acordo, também essa questão de... Se ele poderia ou não se recusar a lavrar a própria ata. A própria ata. Partindo do pressuposto que ele seja o competente e aquele que deva lavrar. Entendi. Independentemente daqueles outros, que podem realmente lavrar, são atas complementares, a parte comparece a outro tabelionato, leva algumas testemunhas, né? E, enfim, o tabelião constata que existem elementos de posse, independentemente disso. Eu queria saber. É uma questão interessante, porque imagino que haja 3 possibilidades, né? 2 envolvem a lavratura da ata e uma não. Quais são as 2 que envolvem a lavratura da ata? Ele pode lavrar e concluir que, de fato, se bem que não me parece que caiba ao tabelião concluir se há elementos suficientes do capião ou não. O que lhe cabe é reunir os elementos. Exato, a apresentação dos elementos. Mas pode acontecer desses elementos que ele recolhe serem aparentemente suficientes ou não serem aparentemente suficientes. E a ata vai ser lavrada da mesma maneira. Eu já fui tabelião e, por experiência, sabia que quando ia se lavrar ata notarial de alguma coisa, era sempre muito prudente se pedir o depósito prévio dos emolumentos para a ata. Por quê? Porque o resultado poderia não ser aquilo que o cliente queria. Porque eu, como tabelião, tinha que ir lá imparcialmente constatar uma situação de fato e, por vezes, o que eu constatava não era exatamente aquilo que ele queria. Não é? Então, por exemplo, uma vez fui fazer uma ata notarial de um piquete de grevistas, no horário tal, local tal. Cheguei lá, não tinha ninguém. Pois bem, na ata, fui no local, em tal horário, tal local, e não havia ninguém pedindo acesso à firma. Né? Não era o que o cliente queria, mas foi o que eu constatei, eu não poderia mudar as circunstâncias, porque era o que o rogante tinha solicitado. No campeonato judicial pode acontecer isso também. Mas eu acho que é possível ter uma terceira possibilidade da recusa da prática se ele tiver juridicamente motivos para isso. Caso em que, me parece, a recusa pode ser levada ao corregedor permanente para dirimir a questão, ver se a recusa é legítima ou não. Né? E se, por acaso, o corregedor permanente entender que não é legítima, aí o tabelião teria sim que lavrar. É o que me parece. Não consigo pensar agora num exemplo de circunstância jurídica que poderia impedir, ou melhor, legitimar o tabelião a se recusar. Mas pode ser de incompetência. Talvez, sim. Talvez. Fala, não tenho como lavrar porque o imóvel não me cabe. Imagina um imóvel, 2 municípios que estão muito próximos um do outro, contíguos, né? E aí não se sabe muito bem a qual. Perfeito. E seria uma legítima de recusa. Seria uma situação. E caso o usuário tivesse a convicção de que o imóvel está assim na sua circunscrição, iria lá ao corregedor permanente para dirimir a questão. Me parece que, de fato, seria possível. Eu concordo. Eu acho que essa seria uma situação muito específica e pontual em que poderia ocorrer a recusa. Do contrário, eu acho que a atividade tem que ser exercida, porque, independentemente de discussões acadêmicas, com base no próprio provimento, a ata notarial, a meu ver, mostra-se indispensável para o procedimento da usucapião. Procedimento ou processo, a gente estava aqui no último encontro conversando sobre isso, mas eu acho que esse desencadear de atos, pronto, para não ter aqui a questão do processo e do procedimento, mas esse desencadear de atos, ele exige a presença da ata notarial, ainda que essa valoração dentro de um contexto maior ocorra por parte do registrador de imóveis. Não sei se todos entendem que ela seria obrigatória ou não. Mas... Eu estou de acordo também que uma das formas válidas de recusa seria realmente a incompetência. E eu queria colocar uma outra questão em relação a isso, né? Sobre a questão da inacessibilidade. Mas então, então, me parece assim... Esta recusa é possível por questões preliminares, por assim dizer. Mas não seria possível por questão de mérito, por ele entender que aquilo não configura. Aí não seria uma... Acho que aí não seria. Concordo. Que a necessibilidade, eu estava conversando até com o doutor Gentil, né, que a necessibilidade, que eu diria aquela inacessibilidade material, né? Existem determinadas situações onde o tabelião não se sinta confortável de ir no local por algum risco,
né? Vamos dizer assim, situações onde haja um controle, né, de alguma milícia, vamos dizer assim, milícia... Um poder paralelo. Um ali, poder né? paralelo e ele não tenha, sob pena de risco, né, de ter algum problema à sua integridade física, não tenha condições de se dirigir. Eu tenho para mim que nessas hipóteses ele teria que levar também a questão ao juiz corregedor, que não sei se seria o caso, porque ainda não tive contato com uma experiência dessa, se também não seria possível o próprio juiz corregedor determinar uma escolta numa situação dessas. Isso é uma questão que me parece, não sei se estão de... Pergunta prévia. Ficamos aqui como sendo obrigatória a ata notarial? A ata notarial tem que fazer parte ou me não? Me parece que, ao menos em São Paulo, isso está decidido. Que é obrigatório. Obrigatório. Sim. Bom, eu posso responder no final, Ivan, quer começar? Mas aí surge outra pergunta, né? A diligência em si é indispensável? Se ele fizer uma ata de comparecimento de testemunhas no cartório e apresentação de documentos, né? Bom, isso aí poderia virar uma ata notarial. Aliás, como o que é indispensável é ata notarial, não é? Então me parece que uma escritura declaratória não supriria uma ata notarial. Mas a coisa não é tão simples assim, porque em alguma medida a escritura declaratória é também uma ata notarial, no mínimo de que certa pessoa compareceu no cartório certo dia e declarou certa coisa. Então, quer dizer, se o tabelião denominar ata notarial uma coisa que tem conteúdo de escritura meramente declaratória, isso serve, não é? Por outro lado, se houver apresentação de documentos na presença do tabelião que são transcritos, muito bem, aí me parece que já não é mais escritura declaratória, é ata notarial propriamente. Então, ao menos, conceitualmente, o requisito está suprido. E passamos para o próximo ponto. Muito bem, chega ao registro ata notarial na qual não há diligência ao local. Mas há outros elementos ali que foram apresentados pelo interessado que comprovam a posse. Muito bem, é o caso de recusa, porque a ata não envolve essa diligência? Bom, eu vou tentar assumir algumas das perguntas aí com alguma tentativa de resposta. Vamos lá, vai. A meu ver, primeiro ponto, acho uma questão inédita, realmente não tinha parado para pensar sobre uma dificuldade no acesso físico. Diante dessa situação, eu acho que isso pode ser sim reportado ao juiz corregedor permanente e, a meu ver, por cautela e até pela possibilidade de otimização do trabalho, eu acho que o acompanhamento de um reforço policial para a realização da ata seria possível. Quantas vezes eu vi isso? Nenhuma. Mas acho que, em princípio, seria possível, porque senão a gente vai ter uma inviabilidade total na expectativa de atendimento de direitos. E aí eu acho que não seria efetivamente não só o objetivo e filosofia do procedimento, do provimento, nem tampouco da lei. Acho que seria possível, sim, pensar nessa solução como uma forma de cautela, até porque o objetivo é impor a realização da ata também não é expor a risco o tabelião. Então, acho que daria para a gente resolver dessa forma. A segunda questão é a respeito da ausência de diligência na confecção da ata e recusa ou não por parte do registrador diante de uma necessidade pontual. Ao meu ver, eu acho que a solução ela pode ser diferente. Por quê? Porque o próprio provimento estabelece, e isso está previsto na lei, no 216A da Lei de Registros Públicos, que cabe ao registrador também a realização de diligências que entende necessárias. Então, se porventura acredita o registrador que é possível uma complementação, que o faça, porque nós temos autorização tanto legal quanto administrativa para realizar. Então, assim, sendo algo insuperável, uma diligência indispensável, ela pode ser realizada sem problema nenhum, com autorização legal e administrativa nesse sentido. E aí me parece que nesse caso, se o registrador, ao fim e ao cabo, entender que não há elementos suficientes para comprovar a posse, a devolução vai se dar não por um defeito da ata em si, um defeito, por assim dizer, formal da ata que a torna de alguma maneira, enfim, defeituosa, imprestável, etc., mas sim por falta de um conjunto probatório mais amplo que demonstre a posse, que não lhe dá convicção. Convicção insuficiente. Eu com base acho, no campo probatório, claro. Eu estou de acordo em relação à questão que foi levantada pelo doutor Ivan e também pelo doutor Gil. Realmente, o termo mais técnico a
a ser utilizado quando uma determinada testemunha comparece ao tabelião é uma escritura declaratória mesmo, não é propriamente uma ata notarial. Uma ata notarial, todos sabemos qual seria a finalidade, o objetivo dela, né, que é o tabelião constatar um determinado fato pelos seus sentidos, e não propriamente uma declaração feita por uma testemunha que comparece junto ao tabelião. Em Portugal, nós estamos é interessante isso, que são as testemunhas que são levadas ao tabelião, né? O que me preocupa com relação a esse tipo de providência é que nós temos, então, uma ata notarial fechada. Quer dizer, fechada que eu quero dizer, pautada em declarações, vamos falar de ato notarial, escrituras declaratórias no caso, pautada em declarações feitas por testemunhas que são conduzidas ao tabelião. E o que me parece, aí o escopo da lei, é que o tabelião se dirige ao local e não fique atrelado àquilo que o usucapiente pretende fazer, né? Por quê? Porque exatamente com base em testemunhos que o tabelião vai colher, que são independentes daqueles que o interessado quer que ouça, que nós aparentemente teremos mais fundamentos para dispensar as diligências futuras. Eu imagino uma ata notarial que é completa em todos esses sentidos e o oficial não precise complementar essas diligências, que a minha ideia, que é a ideia que me extrai diante da intelecção da lei, é justamente abreviar vou falar processo novamente, abreviarmos o iter procedimental aí do processo da melhor forma possível, para que o oficial realmente não tenha que fazer uma inspeção, não tenha que ouvir testemunhas. Mas o que me preocupa realmente é o seguinte: há uma norma também no provimento onde é mais ou menos redigida da seguinte forma: o tabelião, se o achar necessário, ouvirá testemunhas. E aí eu fico me pensando assim, quer dizer então que uma ata notarial pode ser lavrada só com base em documentos para demonstrar a posse? É isso a minha questão. Porque em determinada ocasião eu verifiquei uma ata notarial onde os documentos que foram objeto de análise para o tabelião eram cópias simples, não eram nem os originais. E o tabelião concluía que havia demonstração de posse, e posse ainda qualificada, ad usucapione. E aí vem aquela questão, será que o tabelião pode entrar nesse mérito, definir que estão preenchidos os requisitos? Aí eu passaria a palavra. Essa é uma questão fundamental. Então o provimento fala que a ata conterá a posse, seu tempo, né, e sua qualidade. Muito bem. Agora, o tabelião declara que é assim ou declara que lhe declararam que é assim? É uma questão importante, porque se o tabelião declara que existe posse com tais características há tanto tempo, quer dizer, eu estou dizendo que existe, ele também assume para si uma responsabilidade grande, não é? Porque ele não está se limitando a reportar alguma coisa que lhe contaram, outras testemunhas lhe contaram, que os documentos lhe contaram. Não, ele está concluindo com base naquilo lá que houve a posse propriamente, né? Bom, me parece que o provimento não é claro a esse respeito. Eu acho que uma valoração jurídica da posse é algo que foge ao escopo da ata notarial, né? E aí surge a outra questão, muito bem, se o tabelião fizer isto na ata, isso de alguma maneira vincula o registrador ou não? No fim das contas, cabe ao registrador verificar se há posse ou não, ainda que contra a opinião do tabelião, né? E me parece que, no fim das contas, é o registrador que vai avaliar se há os requisitos do usucapião ali ou não, né? De maneira que essa valoração do tabelião na ata, ela acaba sendo útil, mas não é imprescindível, porque, de todo modo, é o tabelião que, mesmo contra a sua opinião, poderá decidir pela existência ou não dos requisitos. Eu não sei o que meus colegas acham. Bom, eu até vou dar aqui uma pequena opinião e aí já vou também passar para os nossos fechamentos aqui. Eu acho assim, que a partir do momento em que o processo ou o procedimento, né, da usucapião, ele é facultativo, mas aberta a grande oportunidade de participação do extrajudicial, eu acho que tanto a atuação do registrador como a do notário, elas são indispensáveis e valiosas. Cada um pelo seu ângulo. E eu acho que esse é um grande passo do Estado no reconhecimento do serviço extrajudicial de maneira geral, de maneira muito eficiente. A gente tem essa impressão
de qualidade, de seriedade, e isso é significativo. Acho que a ata notarial ela é indispensável. Acho que a ata notarial, preferencialmente, deve ser realizada após diligência, porque eu acho que isso aumenta a riqueza de detalhes, de contato daquele que recebeu a delegação pelo Estado, de proporcionar a um outro delegatário de um serviço extrajudicial do Estado, que é o registrador de imóveis, elementos mais fidedignos para que a gente tenha uma solução, um resultado melhor possível. É isso que se espera. Acho que não é valorativo. Não cabe ao tabelião, efetivamente, a conclusão pela uso capião, até porque, em última análise, quem fará isso, efetivamente, é o registrador. Mas eu acho que as impressões dele são indispensáveis para melhorar o convencimento ou para possibilitar a convicção do registrador, seja para um lado, seja para o outro. Então, acho que é indispensável a participação, acho que é indispensável a realização de diligência, acho que uma verificação meramente documental, em algumas situações, acho temerário, mas a conclusão final será do registrador, que é realmente quem tem ali a responsabilidade da confecção final daquele título que será passível de registro. Sim, acho que está muito bem sumulado o que nós discutimos aqui hoje. Doutor Henrique, considerações finais. O que temos aqui nessa... Considerações finais realmente estou de acordo com as posições que foram bem expostas, e eu só teria a dizer que dentro dessas diligências, que é o que me parece o norte da lei e do provimento, eu fico aventando a seguinte possibilidade. Muito bem, o oficial pode então exigir que a ata notarial seja complementada para isso? Eu tenho para mim que pode, para abreviar o iter procedimental. Ou seja, eu imagino a seguinte hipótese, né? Eu tenho uma ata notarial forrada em documentos, mas eu vislumbro a possibilidade do tabelião fazer a diligência em local para que eu justamente não tenha que fazê-lo a posteriori, não porque eu não queira, mas justamente para facilitar o procedimento. É assim que eu imagino. E com relação à perícia, aí eu vou colocar essa última questão, que não sei se haverá tempo disponível, mas a gente pode deixar isso para depois. Vamos fechar isso. Será que seria possível o tabelião acompanhar o levantamento de campo? Eu confesso que acho que é. Por quê? Se eu tenho um engenheiro, um agrônomo, que está fazendo o levantamento naquele local, ele tem uma trena eletrônica, ou ele tem uma autoestação, por que o escrevente não poderia atestar que aquelas medidas estão corretas, que ele estava no local naquele momento, justamente para a gente tentar abreviar a realização de uma perícia? Eu imagino assim, essa questão como relevante, também para que a gente possa, de qualquer maneira, reduzir esse iter procedimental. Eu tenho para mim que isso é possível e já cheguei a orientar os interessados a fazer isso. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Bom, me parece que é desejável, especialmente em situações como as de imóveis rurais, em que a área é grande, o perímetro também, e as medidas são mais bem apuradas por uma série de razões, porque os limites muitas vezes fisicamente não estão tão claros, mas não sei se isso seria exigível pelo registrador, quer dizer, poderia o registrador recusar a prática do ato porque não houve este cuidado na ata? Claro que... agora pensando como o advogado da parte, né, que quer resolver a coisa rapidamente, né? Eu, como advogado, procuraria trazer todos os meios possíveis de evitar qualquer tipo de controvérsia. Então, claro que me empenharia para proporcionar esse tipo de elemento para o registrador. E com isso evitar problemas futuros e resolver rapidamente, né? Mas também tem o seguinte, na minha comarca, né, as atas notariais sempre envolvem diligência porque as circunstâncias assim permitem. Agora, eu não sei se numa cidade como São Paulo há tabelião disponível para fazer diligência em todos os lugares que são necessários. Quer dizer, numa dessas, o procedimento vai demorar muito, porque vai precisar se encaixar numa agenda do tabelião, um dia em que ele poderá disponibilizar um escrevente para ir em loco, etc. Por isso que eu acho que se o conjunto probatório permitir concluir pela posse suficiente, a ausência na ata, para mim, não seria um defeito
que poderia autorizar o registrador a recusar a prática do ato. Não sei o que pensam. Eu acho que a diligência ela é salutar, mas eu não acho que ela é indispensável. Indispensável é a realização da ata, de apresentação do máximo que eu puder oferecer de documentos, de elementos, eu acho que isso tem que ser feito. Agora, se a ausência da diligência ao local é suficiente ou não para obstar o registro, a meu ver, eu acho que não. Né? E sempre lembrando, poxa, mas a ata... Porque isso daí, agora pensando, né? Cada registrador, ele é um juiz do processo. Então, para alguns, talvez isso seja importante. Para outros registradores, não será, porque eu tenho elementos de contorno. Para outros, eu não me sinto seguro. Então, é muito difícil a gente imaginar um padrão exemplar, perfeito, fechado, que atenderá... Além de que para o mesmo registrador haverá casos e casos. Sim, também, eu né? acho que dentro dessa situação há uma certa flexibilidade para que o registrador também, ou ele realize até a própria oitiva, né, se entender necessário de determinadas pessoas, ou ele vá até o local, mas eu não acho que uma imperfeição na visão do registrador no tocante à ata seria um obstáculo intransponível para a continuidade do procedimento e, se for o caso, até o registro. Bem, como visto, temos material para mais bate-bola. Não, a gente ainda vai tem muito para falar ainda, nosso tempo aí hoje já está mais do que esgotado, mas eu queria agradecer demais, doutor Ivan, doutor Henrique, é sempre um prazer, a gente sempre trocando ideias e aprendendo juntos, e agradecendo demais aqui a presença dos dois, que sem dúvida alguma deixam cada vez mais rico e abrilhantado o nosso evento aqui, nosso encontro. Eu queria desejar aí uma ótima semana para todo mundo, até a próxima, semana que vem a gente se vê com mais um bate-bola com registro, tá bom? Muito obrigado, gente, valeu, tchau, tchau.